Hello students, my name is Jadilson, I am English teacher and welcome to Conecta Araçoiaba. Olá estudantes, meu nome é Jadilson, eu sou professor de inglês e sejam bem-vindos ao programa Conecta Araçoiaba. Na aula de hoje nós estaremos encerrando os assuntos sobre os pronomes. Dessa vez o assunto será os pronomes interrogativos da língua inglesa, right? Então, como nós vimos toda a série dos pronomes da língua inglesa, agora nós estaremos encerrando e eu peço que, por favor, vocês comecem a sempre estar repetindo todas as aulas que nós vimos acerca deste assunto, para que assim os assuntos sejam fixados em nossa mente e quando acontecer alguma prova ou algum exercício que envolva este assunto, nós possamos responder tranquilamente, ou melhor, vocês, right? Então, começando aqui, temos alguns pronomes interrogativos que são super importantes para que vocês possam manter uma comunicação com alguma pessoa. Então, aqui temos o who, where, why, what, which, when e o how. Tá? Vou falar ele por partes para que vocês possam entender tanto a pronúncia da língua inglesa como a tradução para a língua portuguesa, tá? Então, who significa quem, where significa onde, why significa porquê, what significa o que ou qual, which significa o que, qual, when significa quando e o how significa como. Vou pausar aqui antes de passar para as aplicações na frase, porque temos aqui uma diferença entre o what e o which, tá? Então, o what, ele se refere a algo que está próximo a mim. Exemplo, estou perto de alguém e pergunto, what is your name? Tá? Estou perguntando para aquela pessoa qual é o nome dela porque ela está próxima a mim. Já o which se refere a algo que está distante, tá? Então, nas aplicações de cada frase, vocês perceberão essa diferença, right? E assim eu estarei explicando para vocês cada um desses pronomes interrogativos. Mas voltando aqui para a questão da pronúncia, né? E vamos lá repetir cada um deles novamente. Eu falo um e você repete o mesmo que eu falei. E assim sucessivamente, right? Então, repeat after me. Who. Very good. Where. Very good. Why. Very good. What. Which. When. How. Very good. Very good. Então, como vocês puderam perceber, em cada um deles eu precisei fazer uma expressão. Porque é muito bom nós estarmos conectados com a língua inglesa até nessa questão também, right? Por quê? Assim, cada vez que eu for falar com alguém em inglês ou você daí de casa for falar, utilizando alguns desses pronomes interrogativos, eles perceberão que vocês estão naturalizando a língua que não é de sua origem. Ou seja, você já fala português, mas você está aprendendo a falar inglês, né? Então, assim, você utilizando expressões tipo what, né, ou how, eles perceberão a sua naturalização acerca da língua inglesa. Então, cada vez mais, vocês fazendo essas coisas, juntando cada uma das dicas que eu cito aqui, vocês perceberão a diferença, não só vocês, mas outras pessoas também, como está tudo sendo natural o seu aprendizado com a língua inglesa, right? Então, agora nós temos algumas aplicações nas frases aqui. E aqui diz, Why did you do this? Que significa, por que você fez isso? Um pouco mais devagar para que vocês possam repetir, right? Então aqui diz, Why did you do this? Mais uma vez aí a palavra com TH aparece e necessariamente vocês precisam utilizar a língua entre os dentes para que a pronúncia saia correta. Eu sempre irei frisar isso aqui para que vocês não possam esquecer. Então, this, right? Como naquela aula que nós vimos sobre os pronomes demonstrativos, o this é quando está algo próximo e o this, articulando bem a boca para pronunciar, significa quando algo está distante de nós, right? Então, repetindo aqui a frase novamente.
Why did you do this? Repeat after me. Why did you do this? Your time. Repeat. Very good, very good. E a tradução é, por que você fez isso? Right? Então temos aqui a segunda frase que diz, Who are you? Who are you? Who are you? Estou perguntando, quem é você? Então você deve já pode responder. I am, vamos imaginar, João. Então eu digo, Who are you? Aí você fala o seu nome, tá? Who are you? Very good, very good. Então você pode já começar a praticar essa e outras frases também. Mas principalmente essa daqui, por exemplo, quando você atender um telefone, né? Então você não está reconhecendo a voz daquela pessoa, não é nada familiar, você pergunta, Who are you? Who are you? Então você está perguntando, quem é você? Right? Então temos aqui outro exemplo também utilizando o where, que significa onde, né? Como nós já vimos anteriormente naquela lista. E aqui a pergunta diz, where are the keys? Onde estão as chaves? Where are the keys? Right? Where are the keys? Repeat after me. Where are the keys? Very good. Então é muito bom que vocês comecem a se expressar um pouco quando for perguntar isso aí, tá? Isso e outras coisas também. Dando continuidade, aqui temos What do you want? Viu? Como eu falei rápido, What do you want? Então não precisa falar What do you want? Não. Todas as pessoas que entendem inglês irão realmente compreender o que você está falando, né? Mas para que torne um pouco mais natural, como um nativo da língua inglesa, vocês podem falar, ou melhor, vocês podem falar dessa maneira. What do you want? What do you want? Tá? What do you want? Repeat after me. What do you want? Very good. What do you want? Que significa o que você quer. Tá? Isso aí você pode utilizar quando estiver trabalhando em alguma lanchonete ou em qualquer outro estabelecimento ou até mesmo com o seu amigo. Por exemplo, você tem alguns doces em suas mãos, você pergunta o que é que ele quer, né? Qual tipo de doce ele quer, por exemplo. Temos também outra pergunta aqui que eu creio que vocês irão lembrar que é What is your favorite color? Então eu creio que vocês lembram aí da nossa aula sobre as cores. E quando você for perguntar a alguém qual a cor preferida dela, você pergunta What is your favorite color? Right? What is your favorite color? Ok? Então significa qual a sua cor favorita. Temos também aqui aquela diferença, né, que eu falei entre o what e o which. Vocês irão perceber agora. E aqui diz, which is your favorite color? Blue or yellow? Então, imagine aí que na minha mão aqui está pintada, a minha mão está pintada da cor azul, a mão esquerda, né? E a direita está pintada com a cor yellow, tá? Então eu pergunto, which is your favorite color? Blue or yellow? Tá? Então esse which aqui é uma questão meio que de escolha. É quando você direciona seu olhar para alguma coisa e pergunta qual a preferência ou qual o estabelecimento que aquela pessoa deseja ir, tá? Então o which serve para escolhas, né? Para preferências. Já o what serve de uma forma geral, o que ou qual quando está próximo a você. Recapitulando aqui, dando um exemplo de What is your name? Tá? Qual é o seu nome? Que eu estou próximo a uma pessoa, então eu posso perguntar a ela porque ela está próxima a mim. Right? Temos aqui também outro exemplo com when, que significa quando, tá? Então, when will you do that? Mais uma vez o that apareceu aí, tá? Então aqui a tradução diz, quando você vai fazer isso, né? Imagine aí que você pede para um colega seu fazer alguma atividade, né? Porque você está precisando de ajuda. Então você está precisando muito dessa ajuda e você pergunta para ele: When will you do that? Quando você vai fazer isso? Pode ser no sentido de estar preocupado com aquilo ou no sentido normal também. Tudo vai depender do contexto em que você vai aplicar esta frase. Temos aqui a última frase também que diz: How are we going to do that? Quase um trava-língua, né?
to do that. E para finalizar, para causar um terror aí na nossa pronúncia, é o that no final, tá? Então aqui diz, como nós vamos fazer isso, né? Essa aqui é uma double question que também você pode utilizar quando você for perguntar a determinada pessoa o que você for fazer. How are we going to do that? Quase um trava-língua, né? Então, essas e outras frases vocês poderão começar a utilizar a partir dessas daqui, tá? Então, vocês podem estar substituindo cada uma das frases que eu pus aqui ou palavras com outras palavras de sua preferência, como eu venho dizendo nas aulas anteriores. Então, pessoal, a nossa aula se encerra por aqui. Eu agradeço a participação de todos e eu espero de coração que vocês comecem a estar estudando todos esses pronomes da língua inglesa que vimos aqui nas nossas aulas, tá? Essa série também se encerra por aqui e eu vejo vocês na próxima aula com outros assuntos. Bye, thank you!